o título da minha apresentação hoje é um título bem genérico, tá? Que envolve basicamente dois pontos interessantes e importantes que eu gostaria de discutir com vocês aqui, que é sobre a dinâmica transiente e a multiestabilidade em sistemas dinâmicos não lineares. Realmente, quando o professor Denis me convidou, eu fiquei na dúvida se eu falaria hoje sobre qual assunto especificamente, sobre o que eu falaria sobre, por exemplo, a dinâmica de epidemias, como a de Covid, ou se eu falaria de um outro assunto que também está muito em alta no momento, que eu venho dedicando muito esforço, muito estudo, que se trata basicamente da dinâmica de neurônios, da dinâmica de redes neurais propriamente dito. Acabei optando por falar sobre a dinâmica de redes neurais, onde estamos atualmente tentando entender para depois, no segundo momento, controlar o que a gente chama de dinâmica transiente e também explorar a multiestabilidade nesse tipo de sistema. Então, esse é o assunto do seminário de hoje, tá? Eu acredito que seja um assunto de interesse mais genérico do que o assunto especificamente sobre a Covid, né, sobre a epidemia e assim por diante, né? É uma opção. Enfim, espero, né, que todos gostem do que eu vou apresentar aqui hoje. A proposta da apresentação ela está embasada, pessoal, em buscar resposta para 3 perguntas fundamentais. A primeira dela é: por que considerar o caos transiente em sistemas reais? Quando eu me refiro a sistemas reais, eu me refiro a um sistema na natureza propriamente dito, como, por exemplo, o funcionamento de determinados dispositivos mecânicos que podem apresentar caos transiente e depois, de um certo tempo, o funcionamento desse sistema mecânico ele acaba se tornando regular, periódico, ou então a interação entre populações biológicas, sendo que pode haver algum tipo de evento nessa interação de populações biológicas que faz com que uma das populações seja extinta e, consequentemente, o sistema entre no que a gente chama de estado estacionário, que é apenas uma população coexistindo, e assim por diante. Tá? Só para dar 2 exemplos básicos. Poderia dar um terceiro, que também é muito atual, que é o funcionamento das redes de transmissão elétrica e geração de eletricidade propriamente dito, que normalmente funcionam no regime caótico, mas que se for um regime caótico, um tipo de caos chamado de caos transiente, pode levar a possíveis apagões e ao colapso da rede de transmissão elétrica. Então, esses assuntos estão todos correlacionados em relação justamente à definição de caos, com relação do caos transiente. Aí nós vamos separar essas 2 definições de caos e de caos assintótico e caos transiente, que está associado ao tema da segunda pergunta, que é como distinguir um tipo de caos assintótico, que eu chamaria o caos na essência do que nós conhecemos, sensibilidade às condições iniciais, convergência das trajetórias para um atrator caótico e assim por diante, ou do caos transiente, que é simplesmente um comportamento de duração finita, tá? De duração finita propriamente dito. Nós vamos discutir isso em detalhes. E a terceira pergunta é como explorar, e aí o explorar é no sentido amplo da palavra, como nós podemos tirar proveito de um fenômeno chamado multiestabilidade, né? Como a gente pode explorar a multiestabilidade em espaços de parâmetros e tirar vantagem do conhecimento desse fenômeno para, por exemplo, realização de experimentos, controle de sistemas dinâmicos e assim por diante, né? E aí nós vamos analisar justamente a multiestabilidade em espaços de parâmetros de equações diferenciais. Ao longo da apresentação eu vou fazer vários links da teoria com problemas reais, porque o assunto tem um apelo muito prático, ele tem uma essência prática na sua definição. Antes de entrar propriamente dito no problema que nós estudamos, é necessário que nesse momento eu introduza duas definições fundamentais, que são basicamente os sistemas e os comportamentos que nós vamos analisar. A classe de sistemas que nós analisaremos, discutiremos hoje aqui, são os chamados de sistemas dissipativos. Da forma simplificada, eu poderia dizer que um sistema dissipativo é aquele em que a energia mecânica ou a energia total desse sistema ela não é conservada devido à presença de forças de atrito, de arrasto, assim por diante, dependendo da aplicação. Do ponto de vista termodinâmico, os sistemas dissipativos podem ser entendidos como sendo sistemas abertos, basicamente sistemas que operam fora ou longe
do equilíbrio termodinâmico, e muitas vezes também em contato com reservatórios térmicos, trocando basicamente energia, que pode se dar na forma de trabalho ou de calor, ou então energia e matéria, também pode haver a troca de matéria, são possibilidades, né? É característico de que sistemas dissipativos apresentem nos seus espaços e fases estruturas, conjuntos invariantes que são chamados de atratores. Esses conjuntos chamados de atratores ou conjuntos invariantes, eles podem ser entendidos como sendo conjuntos de comportamentos característicos. Um exemplo muito simples e claro para a gente entender o que é um atrator é o seguinte: imaginem que nós tenhamos um plano e nós tenhamos uma bola e atiremos essa bola ao longo desse plano. Em algum momento, o estado final, o estado assintótico dessa bola que rola sobre o plano, será o repouso. Consequentemente, o atrator desse sistema sempre será o repouso. Será o quê? Um atrator relacionado ao fato de que essa bola vai atingir uma velocidade zero e uma determinada posição, independente justamente de quantas vezes eu lance essa bola, devido à força de atrito presente na interação da bola com a pista, em algum momento essa bola vai parar o seu movimento, consequentemente esse será o atrator deste sistema. Do ponto de vista matemático, a gente, seguindo a definição do professor Luiz Henrique Alves Monteiro, né, especificamente dada no seu livro, né, Sistemas Dinâmicos, ele diz que um atrator é um conjunto C que satisfaz 3 condições. Primeiro, ele é um conjunto invariante. Significa o quê? Que se eu escolher uma condição inicial dentro da bacia de atração desse atrator, certo? Que é um conjunto de pontos associado justamente a esse atrator, nós permaneceremos, ou a trajetória permanecerá em C de forma indefinida. Por outro lado, todas as condições iniciais escolhidas dentro da bacia de atração de um determinado atrator, elas basicamente serão atraídas por este atrator. Por isso que ele recebe justamente esse nome, né, de atrator. E terceira condição, não há um subconjunto C que satisfaça as 2 condições anteriores, ou seja, C é definido como sendo mínimo, propriamente dito. Isso é uma definição um pouco mais matemática, mas depois, na sequência, a gente vai entender melhor o que é exatamente esse atrator, tá? Do ponto de vista prático. Bom, para que a gente possa caracterizar e entender o que é o caos assintótico, nada melhor do que resgatar um pouco de história. Vocês, certamente, todos que estudam dinâmica não linear, devem ter ouvido falar em Edward Lorenz. Né? Lorenz, ele foi um cientista extremamente importante no desenvolvimento da teoria do caos. Ele, lá na década de 1960, estudou um sistema de 3 equações diferenciais. Basicamente, esse sistema que vocês estão vendo aqui, definido em termos da variável x, da variável y e da variável z. Né? São 3 equações diferenciais, onde o ponto aqui ele se refere à derivada temporal da variável x, y e z, respectivamente. Sigma é um parâmetro, assim como B e R também são. O que Lorenz descobriu acidentalmente foi algo extremamente importante para o desenvolvimento da teoria do caos, da definição do que a gente chama de caos assintótico propriamente dito, né, do estado final do sistema. Do estado final significa lá no final, depois de um tempo relativamente longo que nós estejamos analisando esse sistema. O que ele fez foi o seguinte, foi escolher, aqui ele tinha um espaço de fases tridimensional, x, y e z, ele escolheu 2 conjuntos de condições iniciais, chamados de P1 e P2. Esses conjuntos de condições iniciais, eles são extremamente próximos, tanto que a diferença entre os pontos P1 e P2 aparece apenas aqui. Aparece na primeira variável, aqui para a variável x, depois da primeira, segunda, terceira, a partir da 4ª casa, depois da vírgula. O que aconteceu? Acidentalmente, ele acabou digitando para o ponto P1 uma precisão maior no valor da condição inicial para a variável x. E o que ele descobriu foi justamente algo extraordinário. Ele descobriu que, com o passar do tempo, aqui nessa figura vocês conseguem observar claramente, nós temos x de t contra t. Com o passar do tempo, o que acontece com a trajetória verde e a trajetória vermelha? Elas
se deslocam uma da outra, elas deixam de estar sobrepostas, como nós observamos aqui nessa região, por exemplo, né, de tempo curto, ok? Aqui vocês vejam que a trajetória verde e vermelha estão sobrepostas. Vamos, e depois, o que Lorenz observou, e nós observamos aqui, é o seguinte, pessoal, que depois de um certo intervalo de tempo, né, aproximadamente igual a 15, o tempo de integração desse sistema, essa pequena diferença na condição inicial para a variável x faz com que as trajetórias verde e vermelha comecem a se deslocar por pontos diferentes. Elas deixem de estar sobrepostas. Embora que, se nós analisarmos qualitativamente esses dois atratores, que são que representam o que a gente chama de atrator de Lorentz, sejam idênticos, mas idênticos visualmente, do ponto de vista qualitativo. Quantitativamente, eles não serão exatamente idênticos pelo fato de que as trajetórias apresentam aqui comportamentos diferentes, né? Essa é a ideia, né? E vejam que é uma diferença muito pequena, mas é o suficiente, porque essa é justamente a principal característica de um sistema caótico, a sensibilidade às condições iniciais. Se não é a principal, talvez, provavelmente, não talvez, provavelmente seja uma das principais características dos sistemas caóticos, a sensibilidade às condições iniciais. Ok? Essa é a ideia fundamental. Nessa análise que nós estamos fazendo aqui, vejam que escolhemos as duas condições iniciais, integramos o sistema, e o sistema convergiu justamente para essa estrutura, tipo asa de borboletas, que é o atrator, que é o conhecido atrator de Lorentz, e lembrando que é justamente o que nós consideramos como sendo um sistema caótico aqui. Se nós calcularmos um quantificador de caoticidade do sistema, como, por exemplo, o expoente Lyapunov, vamos obter, basicamente, um expoente Lyapunov positivo para ambas as condições iniciais, tá? Para ambas as condições iniciais, representando o fato que estamos tratando justamente de uma combinação de parâmetros que leva justamente a atratores do tipo caótico. Tá? Então, essa é a ideia fundamental. Só que existe um outro tipo de caos, não apenas o caos assintótico, mas existe um caos que é chamado de caos transiente, que, do ponto de vista prático, normalmente ele é desprezado. E eu vou discutir mais na sequência sobre essa característica. O que nós podemos entender é que o caos transiente, que eu vou chamar de CT ao longo da apresentação, ele pode ser definido como sendo um comportamento característico antes das trajetórias convergirem para um atrator externo. Graficamente, nós podemos entender da seguinte maneira: temos um conjunto de condições iniciais que começa a sua evolução até acontecer algo nesta região, que nós vamos discutir na sequência o que isso significa, tá? Até o momento em que a trajetória escapa dessa região e converge para um atrator que nós chamamos de atrator externo. Esse atrator externo está intimamente associado ao que nós chamamos de comportamento assintótico do sistema. Só que eu estou interessado nesse momento em não analisar o comportamento assintótico, mas analisar o comportamento transiente do sistema. Por quê? Porque essa informação normalmente ela é desprezada nas simulações numéricas. Estamos interessados no comportamento assintótico, mas existe uma série de aplicações, problemas realísticos, em que esse comportamento é fundamental. E é ele que nós vamos classificar aqui como protagonista, e vamos descrevê-lo desta forma. Ok? Por exemplo, existem sistemas dinâmicos reais que apresentam caos transiente, porém, que devem permanecer no regime caótico. No regime caótico, eu quero dizer da seguinte maneira: existem sistemas na vida real que devem permanecer apresentando dinâmica caótica, só que se eles estiverem num regime de caos transiente, em algum momento eles tendem a sair do caos transiente e convergir para um atrator periódico, ok? Quando isso acontecer, pode haver problemas sérios. Exemplo: redes de transmissão de eletricidade. Todos devem estar atentos, devem estar sabendo de que estamos passando por um momento dificílimo do ponto de vista da geração de eletricidade no Brasil, certo?
Por quê? Devido justamente à falta de chuvas próximos às represas. As represas estão com uma quantidade de água armazenada muito baixa, e, consequentemente, isso implica na possibilidade da existência de apagões num futuro relativamente próximo, inclusive nesse segundo semestre. Por que que a rede de transmissão ela é um sistema dinâmico que precisa permanecer num regime caótico e não no regime de caos transiente? Pelo seguinte, quando a demanda é muito grande de energia, a tendência é que a geração de eletricidade, a função tensão, que é uma função alternada, ela apresente um comportamento não linear com grandes amplitudes, ou seja, se tenta extrair o máximo dos equipamentos de geração de eletricidade. O ponto-chave é que, por algum tipo de intempérie, algum tipo de forçamento externo, pode acontecer que algum parâmetro dos equipamentos utilizados para a geração de eletricidade, ele seja alterado. E aí, consequentemente, um sistema que deve trabalhar no regime caótico, ele pode convergir para um regime periódico de geração. E isso, consequentemente, pode acontecer através do que a gente chama de bifurcação por crise. Nessa circunstância, o que acontece é que justamente essa transmissão ela é diminuída e pode acontecer um colapso dessa geração de eletricidade e, consequentemente, a gente pode ter algum tipo de apagão. Esses intempéries pode ser, por exemplo, uma ventania que derruba alguma torre, pode ser, por exemplo, uma falha no equipamento, na usina de geração, alguma coisa desse tipo, dessa natureza propriamente dito, certo? Então, o que se faz? Se mantém o controle, justamente, da função tensão gerada na geração propriamente, né, criada, né, na geradora de eletricidade, propriamente dito, para que essa função tensão tenha o máximo de amplitude possível, para que não falte eletricidade, consequentemente estamos considerando aqui demandas muito altas, e se fica controlando. Se, por exemplo, há algum tipo de sinal de que a tendência, essa amplitude diminua, ou então que o sinal tenda a deixar de ser caótico para se tornar regular, consequentemente isso necessita da intervenção do ser humano. E aí que entra a ideia de controle nesse tipo de sistema, certo? Uma outra aplicação também interessante e muito atual seria a interação de espécies biológicas. Por exemplo, esse modelo de Makam e Odzis. Tanto o exemplo dado aqui na letra A, quanto esse exemplo dado na letra B, ele pode ser, vocês podem encontrar mais detalhes nesse artigo da Physical Review de 1999, que é um excelente artigo sobre esse assunto. Usualmente, a interação de espécies ela é modelada através de um sistema de equações diferenciais não lineares. Um dos maiores enigmas que existe na biologia é o que acontece quando ocorre, o que ocasiona a extinção de populações biológicas que interagem. Eventualmente ocorre a extinção de algum tipo de população que, por exemplo, disputa alimento com outras populações. Existem alguns trabalhos que indicam que, enquanto essas populações interagem de forma caótica, no sentido de taxa de natalidade, taxa de mortalidade, e busca e obtenção de alimento e disputa de alimento entre essas populações, elas tendem a permanecer vivas. Quando esse comportamento começa a seguir algum tipo de padrão, obedecer algum tipo de padrão, então, consequentemente, isso pode ocasionar a extinção de algumas dessas espécies. Então, fica aqui a sugestão, se alguém tiver interesse, tenha um material muito interessante nesse artigo sobre esses dois primeiros exemplos. E um terceiro exemplo, também associado à eletricidade, basicamente a geração de eletricidade, está associado a um dispositivo que são as chamadas câmaras de combustão térmica, que são utilizadas nas termoelétricas, na geração de eletricidade. Basicamente, essas câmaras de combustão, elas são câmaras de combustão que funcionam utilizando combustível, a mistura, né, a substância de trabalho, combustível e ar, para que gere explosão e, consequentemente, utilizando todo um dispositivo, né, uma série de dispositivos
gerar eletricidade. O que acontece é que se essa proporção, combustível dividido por oxigênio dividido por ar, ela for mantida numa taxa constante, a oscilação dos pistões dessas câmaras de combustão, eles podem apresentar um movimento regular. Apresentando um movimento regular, isso faz com que possa surgir uma deficiência, possa surgir um mau funcionamento justamente no movimento das turbinas de geração de eletricidade. A ideia fundamental é que essa mistura, essa proporção, esse parâmetro, combustível dividido por ar, ele apresente valores levemente diferentes para ocasionar sempre o sistema funcionar, oscilar no regime caótico. Se, por exemplo, o sistema estiver oscilando no regime de caos transiente, em algum momento ele tende a convergir basicamente para o movimento regular. E isso é inadequado justamente por uma questão de eficiência e uma questão também da integridade dessas câmaras de combustão térmica. Então, existe aqui também uma referência interessante que onde basicamente se discute a importância do movimento caótico do caos nesse problema realístico. Essas câmaras de combustão, como eu disse, podem ser encontradas tanto em termoelétricas quanto em turbinas de alguns tipos de jatos utilizados basicamente pela aeronáutica. Quando a gente fala de caos transiente e de caos, nós temos que levar em consideração, fundamentalmente, também as escalas temporais, e temos que fazer uma diferenciação entre elas. Na vida real, ou seja, nos experimentos, ou então nas simulações numéricas, todas as escalas que nós temos à disposição são finitas. Nós temos um tempo finito para realizar uma simulação numérica, assim também como para realizar um experimento, ou então para que aconteça algum tipo de processo na natureza. Tá? A existência de caos, fundamentalmente, então, do caos assintótico ou do caos transiente, ela depende da separação dessas escalas temporais, e nós precisamos fazer uma diferenciação entre estas escalas. A primeira escala de tempo que nós sempre temos que levar em consideração para caracterizar a diferença entre caos transiente e caos propriamente dito, se dá como sendo o tempo característico de cada sistema. O tempo característico depende do sistema em si. Por exemplo, equações diferenciais têm como tempo característico o tempo médio entre duas interceptações de um determinado plano de Poincaré, de uma determinada seção de Poincaré, por exemplo. Tá? No mapa, o tempo característico é o tempo de uma iterada. Num sistema forçado, né, na presença de um forçamento externo, né, determinado por uma certa frequência de propulsão, o tempo característico é o período justamente desse forçamento, associado à frequência de propulsão ou de forçamento externo propriamente dito. Ok? Uma segunda escala de tempo importante que nós temos aqui é o tempo de vida médio, né, que basicamente ele é definido como sendo na literatura como o average lifetime do caos transiente. Qual é o tempo de vida médio do caos transiente? Porque nós vamos ver na sequência o caos transiente ele é extremamente sensível à escolha das condições iniciais. Então, condições iniciais próximas podem apresentar seções de trajetória com caos transiente totalmente diferente. Existe também o tempo total de observação de um experimento ou de uma simulação numérica. Tá? Então, esse tempo nós vamos chamar de tempo total de observação. Somente existe caos para escalas de tempo suficientemente longa. Claro, existe a dependência das condições iniciais, então nós temos que ter o tal muito maior do que T0. Quando eu falo em caos, entendam que eu me refiro ao caos assintótico propriamente dito, certo? Então, para que haja caos, necessariamente eu tenho que ter o tal muito maior do que o tempo característico de um determinado sistema propriamente dito. Essa é a ideia básica e fundamental, certo? A diferença, então, entre caos e caos transiente, ela depende desta escala de tempo, do tal. Lembrando que o tal é o tempo de vida médio de existência do caos transiente. Para que eu tenha caos, o tal tem que tender ao infinito, porque justamente eu me refiro ao comportamento assintótico do sistema. Para que haja caos transiente, então, a condição é que tal seja finito. Lembrando que estou me referindo aqui a experimentos em laboratório e a simulações numéricas, onde
as escalas de tempo que nós temos disponíveis são todas finitas. Perfeito? Essa é a ideia que nós temos que ter bem clara na mente entre a diferença de caos assintótico e caos transiente. Existirá caos transiente se tal for menor do que tal zero, onde tal zero é o tempo total de amostragem da minha série temporal, por exemplo, ou da minha medida em relação ao meu sistema. Ok? O tempo de vida do caos transiente, ou seja, o valor desse tal, propriamente dito, ele depende sensivelmente das condições iniciais vizinhas ou infinitesimalmente próximas podem levar a valores de tal, onde existe caos transiente, completamente diferentes. Então, essa dependência extremamente sensível às condições iniciais tem que ser levada em consideração nos experimentos, sejam eles laboratoriais ou então em simulações numéricas. O que se faz na prática? Na prática, nas simulações numéricas, basicamente se remove frações enormes das trajetórias e aí, consequentemente, se perde informação sobre o caos transiente, porque se tem o objetivo de evitar o caos transiente e analisar o estado assintótico do sistema. Contudo, tem muita informação interessante, existem várias aplicações no regime transiente que nós temos, então, que considerar, que levar em conta, dependendo, basicamente, claro, do problema que nós estejamos estudando, certo? Dependendo do problema, dependendo do interesse. As 4 propriedades fundamentais do caos transiente são as propriedades gerais, que qualquer tipo de sistema que apresente esse tipo de comportamento possui, são as seguintes. Primeiro, para uma condição inicial qualquer, a série temporal caótica ela se altera abruptamente, né? Significa que você está lá num regime de caos transiente, com uma dada amplitude de oscilação, em algum ponto você vai observar uma alteração abrupta da série temporal, que se torna, nesse caso, regular propriamente dito. Estamos considerando que nós temos o estado assintótico como sendo regular e um regime de caos transiente no início de uma determinada simulação ou então de um experimento laboratorial, ok? A distribuição de probabilidades, então, de se encontrar o tempo de vida médio tal maior do que um instante de tempo t, é uma função suave, sendo que essa probabilidade tende a zero conforme o tempo tende ao infinito. Ou seja, conforme t tendendo ao infinito, a tendência é que a distribuição dos eventos em que se encontra o caos transiente com um determinado tal tendam basicamente a zero, ok? De forma suave, né? Seguindo uma função suave. Existem transientes que são infinitamente longos, isso parece contraditório com o que eu disse anteriormente, só que não. A questão aqui é a seguinte: existem condições iniciais com volume nulo, ou seja, com medida de Lebesgue nula. Essas condições iniciais, evidentemente, não podem ser obtidas de forma completamente aleatória numa simulação numérica, por exemplo. Essas condições iniciais, sim, levariam a tempos transientes infinitamente longos, mas são inalcançáveis do ponto de vista prático, e prático eu me refiro num laboratório, ou então eu me refiro numa simulação numérica com equações diferenciais sendo utilizadas para descrever um determinado sistema realístico propriamente dito. Para condições iniciais típicas, tal é finito. Essas típicas significam o quê? Essas condições iniciais típicas? Condições iniciais que nós utilizamos no experimento numérico propriamente dito. Ok? E a quarta propriedade é que o caos transiente ele é robusto quando pequenas perturbações paramétricas são realizadas. Basicamente, o que é mais uma diferença interessante que existe entre o caos transiente e o caos assintótico. Quando temos janelas de caos assintótico, eventualmente, se fizermos zooms nas janelas de caos assintótico, vamos encontrar pequenas janelas de movimento periódico, né, conforme um parâmetro for perturbado ou for variado, ok? Quando existir caos transiente, essas janelas de periodicidade que se alternam com janelas de dinâmica caótica, elas não existem. O caos transiente ele é robusto, quer dizer que naquele regime propriamente dito, naquele intervalo de parâmetros onde o caos transiente é caracterizado, você não encontra movimento periódico. Tá? Ele é completamente robusto, nesse sentido usual, né, de que os atratores caóticos, ou assintoticamente caóticos, eles não são estruturalmente estáveis, enquanto que o que origina o caos transiente é
estruturalmente estável. Tá? Essa é a ideia, esse é o significado. Nesse slide eu trago um exemplo do atrator de Lennard. Esse trabalho ele foi publicado pelos colaboradores do professor Tomasz Kaptaniak, que é um polonês, digo até bastante famoso, que tem trabalhos interessantíssimos relacionados a sistemas dinâmicos. O atrator de Lennard, ele é obtido através deste sistema, o sistema de Lennard forçado porque ele é forçado por esse forçamento externo, onde A é a amplitude, ômega é a frequência propulsora. Temos aqui 3 parâmetros, gama, beta e alfa, e temos 2 variáveis, basicamente 3 variáveis, né, um sistema aqui não autônomo, a variável x, a variável x, a variável y, e o tempo, né, a variável tempo também. Fixados esses parâmetros, né, o que se observa aqui é o seguinte, temos aqui a variável x contra o tempo, ok? Onde foi plotado aqui a série temporal dessa variável, onde vocês podem observar todos aqui, existe uma seção da série temporal em azul, essa seção se refere ao caos transiente, propriamente dito, e, abruptamente, o sistema converge para um atrator periódico e, consequentemente, vejam que a diferença de amplitude da série temporal azul para a série temporal vermelha é muito grande. E isso está caracterizado, basicamente, porque o sistema, ele convergiu do azul para o vermelho, ele convergiu para um atrator periódico. Isso fica bem claro nessa figura. A figura aqui, as curvas em azul, elas estão relacionadas à curva em azul, onde ocorre a existência do caos transiente. Quando a trajetória converge para o atrator periódico, então, consequentemente, há uma mudança aqui de dinâmica. Essa mudança de dinâmica fica muito clara, porque o atrator vermelho ele é periódico, ele é fechado nele mesmo, enquanto que essa estrutura que ainda nós não podemos chamar de atrator, porque não foi definido ainda nesta apresentação, desta forma, ela apresenta um comportamento completamente irregular, indicando que provavelmente esta seção, né, em azul da série temporal, ela seja caótica propriamente dito, ok? Nesta figura B, o mesmo foi plotado do que na figura A, só que basicamente aqui em pontos, propriamente dito, em vez de linhas. E foi feita uma amplificação, né, basicamente, dessa série temporal. Vejam aqui que temos os pontos, né, relacionados a um corte no atrator periódico, e aqui temos pontos, né, associados ao regime de caos transiente. Nessa quarta figura foi feita uma seção de Poincaré, onde temos aqui a variável xn mais uma variável xn, onde n é o contador das interceptações da seção de Poincaré. Podemos observar claramente que o atrator periódico ele apresenta período 4, basicamente 1, 2, 3 e 4, e que essa estrutura em azul, que é composta por essas 4 seções, tem um formato complicado que sugere a existência de caos pela distribuição irregular desses pontos, propriamente dito, desses pontos azuis. Nesse mesmo trabalho que foi apresentado aqui no FISCOM, em 2019, uma conferência na Rússia, estes mesmos autores, eles construíram o análogo circuital do sistema de Lennard forçado e provaram experimentalmente a existência do caos transiente através justamente da variável V1, isso no sistema que eles definem nesse trabalho, seria basicamente o V1 associado à variável X, desse circuito que é composto basicamente aqui por diodos, capacitores, resistores, uma fonte de forçamento de fema alternada, os aterramentos e assim por diante. Tá? Então, aqui nós vemos a série temporal oscilando, oscilando aqui numa grande amplitude e abruptamente passa a oscilar numa pequena amplitude, né, basicamente porque o sistema convergiu para um atrator periódico. Esse é um resultado experimental provando a existência do caos transiente. Com tudo que nós discutimos aqui, com a disputa que nós apresentamos aqui de caos transiente contra caos assintótico ou versus caos assintótico, sabemos com certeza do seguinte: caos é gerado por um atrator
caótico, ou está intimamente associado a um atrator caótico, como vimos aqui no exemplo do atrator de Lorentz, né, no início da apresentação. Por outro lado, o caos transiente, certo? Ele está associado a quê? Essa é a pergunta fundamental, né? O que ocasiona a existência desse tipo de comportamento? A pergunta para essa resposta, né? Aliás, perdão, a pergunta fundamental que merece uma resposta é essa. Por que existe caos transiente em sistemas dinâmicos não lineares? A origem e os tipos de caos transiente são fundamentais. Com relação à origem, o caos transiente, como eu disse, é uma forma de caos devido à presença, então, de quê? De conjuntos caóticos que são chamados de não atrativos. Basicamente, esses conjuntos caóticos são as células caóticas e repulsores. O que são células caóticas em primeiro momento? Bom, a resposta para essa pergunta pode ser obtida observando essa figura, que foi construída através deste sistema de equações diferenciais, que vem sendo amplamente utilizado para o estudo da previsão do tempo, de mudanças climáticas propriamente dito, certo? Onde o forçamento externo é um forçamento harmônico, ok? Como nós podemos observar aqui, mas esse forçamento ele já tomou outras caras também, ele tem outras características dependendo da aplicação. Bom, o que se tem aqui nessa figura? Nessa figura nós temos y contra x e observem que interessante, em vermelho, as estruturas que observamos aqui em vermelho, elas são obtidas do cruzamento das estruturas em pontinhos verdes e pontinhos azuis. As estruturas em vermelho são as chamadas células caóticas, ou conjuntos caóticos não atrativos propriamente dito. Estas são as estruturas que originam o que a gente chama de caos transiente. Por quê? Primeiro, uma célula caótica é formada por uma variedade instável e uma variedade estável. A variedade instável nessa figura, ela é representada pelos pontos verdes, enquanto que a variedade estável é apresentada pelos pontos azuis. A intersecção desses dois conjuntos, dessas duas variedades, geram o que a gente chama de células caóticas, que são conjuntos de pontos com propriedade fractal parecida com as propriedades fractais do conjunto de Cantor, que é amplamente conhecido e famoso nos sistemas dinâmicos propriamente dito. Estes pontos que são observados nessa estrutura, nessa figura, são os pontos fixos deste sistema propriamente dito. Tá, pessoal? Então, a ideia fundamental é o quê? Essas células caóticas, elas originam um aprisionamento temporário das trajetórias devido ao fato que elas possuem uma variedade que é chamada de estável. Só que esse aprisionamento, ele é temporário, ele é transiente, porque essas células, elas não são conjuntos atrativos como é um atrator, eles são conjuntos não atrativos. Então, se eu escolher uma condição inicial sobre ou muito próxima à variedade estável, automaticamente eu vou ficar aprisionado naquela região por um certo intervalo de tempo e escapar pela variedade instável. Isso introduz no sistema o caos propriamente dito. Isso explica a dinâmica caótica que aparece em regimes transientes antes do atrator convergir, por exemplo, para antes da trajetória, convergir, por exemplo, para um atrator periódico, como é o caso destes pontos que são observados aqui no meio dessas variedades, né? Dessas estruturas todas, que podem ser vistas como sendo uma espécie de esqueleto do espaço de fases do sistema propriamente dito. As células caóticas, pessoal, elas são características de sistemas que sejam inversíveis no tempo. Equações diferenciais, em geral, são inversíveis. Elas podem ser invertidas facilmente e a gente recuperar a história do sistema, recuperar toda a informação do sistema, revertendo o sentido do tempo, propriamente dito, do ponto de vista teórico, evidentemente. Né? Existe um outro tipo também de conjunto caótico não atrativo, que são os repulsores. Por outro lado, esses repulsores, eles, nesse caso, são estruturas ou conjuntos caóticos não atrativos, mas que não possuem variedades estáveis. Consequentemente, os repulsores, eles não ocasionam, propriamente dito, esse aprisionamento temporário, mas também por um outro mecanismo que eu não vou discutir aqui devido
o tema principal, ao foco dessa apresentação, causar também a existência de uma componente caótica no regime transiente. Tá? Então, essa é a ideia básica, né, de por que isso acontece. Esses repulsores normalmente são característicos de sistemas que não sejam inversíveis, propriamente dito. Se o sistema for inversível, como a maioria das equações diferenciais são, então, consequentemente, elas apresentam células caóticas e podem, então, apresentar comportamentos de caos transiente, ok? Maiores informações podem ser obtidas nesta referência, justamente sobre esse sistema e essa descrição que eu acabei de apresentar aqui. Bom, o modelo que nós estudamos para analisarmos o caos transiente é justamente o modelo de Fitzhugh-Nagumo, o oscilador de Fitzhugh-Nagumo, que é um dos modelos talvez mais utilizados, ou um dos, pelo menos, né, mais utilizados modelos de neurônio que existe hoje nos dias atuais. Esse modelo ele é descrito através destas duas equações diferenciais, sendo que a variável x ela representa o potencial elétrico da membrana celular, é responsável basicamente pela excitabilidade do sistema neuronal. A variável y ela caracteriza o que a gente chama de recuperação do sistema depois que o sistema dispara a informação, dispara o estímulo elétrico, se a gente pensar no neurônio propriamente dito. E existe aqui o J de T, que é um estímulo externo, é um forçamento externo que pode ser descrito de várias formas, pode ser uma função harmônica, biharmônica, linear por partes e assim por diante, dependendo do interesse do estudo. A, B e C são parâmetros de controle do sistema. Esse sistema ele é amplamente, como eu disse, utilizado e nós estudamos ele basicamente em 2 trabalhos, estamos produzindo um terceiro. Ele vem sendo utilizado em vários trabalhos, como pode-se observar aqui, artigos recentes onde se utiliza o neurônio de Fitzhugh-Nagumo, ou neurônios de Fitzhugh-Nagumo acoplados, redes de neurônios, propriamente dito. Um trabalho que é publicado na Chaos, mais um aqui em 2020, o primeiro 2020, segundo 2020, terceiro 2020, depois em 2014, e aqui também em 2014 esse trabalho foi publicado além da minha participação, pelo professor Olox aqui, que é da Universidade Estadual de Santa Catarina, que é o DESC também, e de 2 alunos, o Anderson e a Juliana, que fizeram estudos referentes à configuração das bifurcações apresentadas por 2 osciladores de Fitzhugh-Nagumo acoplados. Bom, por que nós devemos estudar a dinâmica de neurônios individuais se estamos interessados em redes neurais e sabemos que o cérebro humano é composto por quantidades enormes de neurônios que funcionam de forma extremamente complexa, certo? E qual é a informação que a gente pode obter de um único oscilador ou de um único modelo de neurônio se nós queremos entender a dinâmica, por exemplo, de uma rede como um todo? Recentemente publicamos um trabalho agora no início desse ano, em que nós mostramos, ou nós apresentamos exatamente uma resposta para essa pergunta. Qual é o papel individual de um neurônio em um processo de sincronização de uma rede neuronal com milhares de neurônios acoplados? A rede que nós usamos é a rede de neurônios de Hodgkin-Huxley, que é extremamente complicada, muito mais complicada do que o modelo neuronal de Fitzhugh-Nagumo, devido à quantidade de parâmetros e à quantidade de equações diferenciais que esse modelo apresenta. E nós mostramos basicamente que através do estudo da dinâmica de um neurônio, nós conseguimos prever e controlar os processos de sincronização de redes com milhares de neurônios. Esse foi o principal resultado desse trabalho. É um resultado interessantíssimo que vai trazer uma série de desdobramentos na discussão que eu vou apresentar na sequência, basicamente relacionando o caos transiente e a multistabilidade. Bom, o controle a que eu me refiro se baseia basicamente a relação entre os canais de condução iônica, que estão associados à condução elétrica e à interação entre neurônios, e a dinâmica regular e caótica de um neurônio individual. Basicamente, é o funcionamento do neurônio, se ele apresenta um padrão de disparo regular ou um padrão de disparo caótico. Isso pode ser controlado através da alteração de parâmetros que estão associados aos canais de condução iônica. Basicamente, essa é a ideia, e nós conseguimos fazer isso com uma certa facilidade.
Baseado nessa discussão, da discussão da importância que existe em se entender a dinâmica individual para descrever o comportamento de uma rede, é que nós recentemente publicamos também neste ano um estudo onde estudamos a dinâmica transiente e a multistabilidade de dois neurônios de Fitzhugh e Nagumo que interagem eletricamente entre si através de um acoplamento. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com a Luana, que acredito que esteja presente, ela é minha aluna de iniciação científica, está no 2º ano de iniciação científica. O Rafael Marques da Silva, que é professor na Universidade Federal do Paraná, foi também meu aluno de mestrado e o co-orientei no doutorado também na Federal do Paraná, e o meu colega e amigo, Olox Albuquerque, que é professor aqui na UDESC. E é justamente os resultados desse trabalho que nós vamos apresentar na sequência. Lembrando que o modelo que nós utilizamos é o modelo de osciladores de Fitzhugh e Nagumo. Nós consideramos aqui que não existia estímulo externo, mas consideramos que dois osciladores estavam conectados entre si e trocavam informações através de sinapses elétricas. Essas informações, basicamente, podem ser descritas através desse diagrama. Por exemplo, o neurônio 2, ele envia um sinal para o neurônio 1, sendo que a intensidade desse sinal é caracterizado pelo parâmetro gama 1, 2. Por outro lado, o neurônio 1 envia um sinal para o neurônio 2 e, consequentemente, esse peso desse sinal é gama 2, 1, sendo que estes gamas podem ser iguais ou diferentes, e isso traz implicações muito sérias, muito importantes na dinâmica deste sistema. E esse é o nosso objetivo, descrever basicamente essa dinâmica, propriamente dito. Então, o que nós temos aqui? Nós, basicamente, consideramos que os parâmetros A1, B1 e C1 do primeiro neurônio são iguais aos parâmetros A2, B2 e C2 do segundo neurônio, e todos são iguais a ABC, ou seja, estamos considerando aqui neurônios idênticos nas simulações, e consideramos que os acoplamentos, então, eles podem ser definidos como sendo gama 1, 2 igual a um parâmetro gama, e gama 2, 1 igual a um gama mais um outro parâmetro adicional delta. Se delta for igual a zero, o acoplamento é simétrico. Se delta for diferente de zero, o acoplamento é assimétrico. Delta igual a zero, acoplamento simétrico. Delta diferente de zero, acoplamento assimétrico. Como caracterizar a existência de caos transiente neste modelo? A primeira forma que nós encontramos para caracterizar a existência de caos transiente nesse modelo se dá através do plano de parâmetros. O que nós fizemos foi integrar essas 4 equações diferenciais utilizando o integrador de Runge-Kutta de 4ª ordem, com passo fixo. Fixamos um conjunto de condições iniciais, dadas basicamente por estes valores, e construímos 2 planos de parâmetros. Variamos o parâmetro A e o parâmetro gama, mantendo os parâmetros B e C constantes em todas as simulações posteriores. Então, fixamos B e C e variamos os parâmetros A e gama, numa rede de 1000 divisões na direção de gama e mais 1000 divisões na direção de A. O que nós fizemos na letra A foi o seguinte: descartamos um tempo inicial, um tempo transiente de 10 na 3 iterações, lembrando que o passo de integração é de 10 na menos 2, então, consequentemente, isso representa um tempo igual a 10 segundos, e integramos o restante do sistema até 10 na 5. Quando tratamos aqui da simulação para um tempo maior, nós descartamos 10 na 4 de tempo transiente e integramos o sistema até 10 na 7. O que nós observamos é justamente, que chama bastante atenção, é esse padrão de granulado, onde pontos amarelos e pontos pretos se misturam. O que significa isso? Quando temos a cor preta nesse gráfico, nós temos dinâmica regular. Significa o quê? Dinâmica periódica. A partir do momento que nós migramos do amarelo para o vermelho, temos dinâmica caótica. Quando temos regiões como essas, onde os pontos pretos se misturam com os pontos amarelos, significa que existem pontos onde essa quantidade que nós calculamos convergiu para um atrator periódico, no caso da cor preta, e esta quantidade não convergiu ainda quando tratamos dessa cor amarela. O que é essa quantidade? Essa quantidade nós chamamos de expoentes de
expoente de Lyapunov máximo. Lambda 1 é o valor do maior expoente de Lyapunov calculado para este sistema de equações. Basicamente, o que nós fizemos é plotamos aqui, representamos em cores o valor do maior expoente de Lyapunov para diferentes pares de parâmetros gama A. Consequentemente, sempre que nós observarmos regiões como essa, onde ocorre esse granulado de pontos escuros sobrepostos a pontos vermelhos e amarelos, significa que nós temos regiões onde ainda a trajetória não convergiu para um atrator do tipo periódico. Consequentemente, temos regiões de caos transiente que podem ser caracterizadas no plano de parâmetros que estejamos estudando, ok? Chamo atenção para esse ponto azul, que é um ponto onde nós aplicamos a segunda ferramenta de análise da existência de caos transiente. A segunda ferramenta é o quê? É a inspeção da série temporal. Salvamos aqui a série temporal para o primeiro neurônio, a série temporal de X1. Qualquer variável detecta a existência de caos transiente, optamos por utilizar X1. E aí, o que nós observamos? Esta fração da série temporal, essa curva em cinza, ela basicamente é a seção, ou é o fragmento da série temporal em que existe o que nós chamamos de caos transiente. Como nós sabemos disso? Através dessa curva vermelha. Essa curva vermelha, ela representa o valor, ou a função, do primeiro expoente de Lyapunov, ou do expoente de Lyapunov máximo como função do tempo. E observem que, abruptamente, o valor desta função começa a decair quando nós temos a passagem do cinza para o preto. Por quê? Porque na região escura, na região preta, a série temporal, que foi plotada aqui na escala semilog, diga-se de passagem, né? Vejam que aqui o tempo ele está na escala logarítmica, enquanto que a variável x está na escala linear. Observamos que existe aqui uma transição que é observada, inclusive, no terceiro expoente de Lyapunov e também no quarto, se considerarmos o espectro dos 4 expoentes de Lyapunov desse sistema quadridimensional. O primeiro expoente de Lyapunov ele foi multiplicado por um fator 10, basicamente para que essa curva fique mais visível, mas eu garanto para vocês que o valor dela é maior do que zero, caracterizando justamente essa seção até este instante de tempo, que é aproximadamente igual a 8.700, onde a trajetória é caótica e depois ela converge para um atrator periódico, apresentando um movimento periódico. Ainda como segunda ferramenta fundamental de caracterização do caos transiente, nós temos basicamente aqui o seguinte, uma projeção bidimensional do atrator quadridimensional desse sistema. Por quê? O sistema é quadridimensional. Quando eu projeto as variáveis x1 e y1, consequentemente, eu posso salvar o valor de x1 e y1, conforme o tempo vai passando, para a seção cinza e para a seção preta. Observem que a curva escura, ela apresenta um comportamento periódico. Isso aqui representa uma curva fechada, um atrator do tipo ciclo limite de período 1. Por outro lado, a curva cinza apresenta um comportamento completamente irregular, porque estamos apresentando aqui um comportamento transiente e que é bastante extenso, né? Se vocês observarem aqui, até tempos é igual a 8.700 aproximadamente, é que ocorre a existência desse tipo de configuração. A terceira ferramenta fundamental de caracterização do caos transiente, ela se dá através do espectro de frequências, onde nós temos o seguinte, calculamos o espectro de frequências na figura A para a seção, para o segmento de série temporal onde ocorre o caos transiente, e aqui na figura B, para a seção onde ocorre um movimento periódico. Começando pela parte mais simples, observem aqui que quando o movimento for periódico, o espectro de frequências ele é bem característico e apresenta um pico maior de frequência F1, que é igual a aproximadamente 0,107, e depois os subharmônicos. Por quê? Porque F1 é a frequência fundamental, depois eu tenho o segundo harmônico, o terceiro harmônico, o quarto harmônico e assim por diante, onde os harmônicos posteriores são função, basicamente, do primeiro harmônico, caracterizando que esta seção, né, que esta
esta fração da série temporal, ela é essencialmente associada ao atrator periódico. Enquanto que, no caso caótico, nós temos aqui frequências não tão bem definidas, embora ainda exista um pico aqui, remanescente aqui da frequência F1, nesta seção de série temporal caótica. Vejam que eu tenho aqui essa frequência fundamental, um pico ainda que mostra a posição da frequência fundamental, mas depois eu tenho um sinal completamente irregular, onde os subharmônicos não são bem definidos, os harmônicos posteriores e também os subharmônicos, como neste caso, esses picos menores que aparecem sendo os subharmônicos dos harmônicos fundamentais da parte irregular. Então, essa também é uma ferramenta muito interessante para que nós possamos caracterizar caos transiente de movimento periódico propriamente dito. E a quarta ferramenta fundamental se trata basicamente aqui do caos transiente, uma projeção bidimensional da bacia quadridimensional. Essas são projeções da bacia de atração do sistema de dois neurônios interagindo eletricamente, onde nós antes usávamos uma equação, um conjunto apenas de condições iniciais, o conjunto de equações iniciais que é representado por esse asterisco em ambos os casos. O que nós fizemos aqui, basicamente, foi o seguinte: alterar o tempo de cálculo do expoente de Lyapunov para cada par de condições iniciais y10, x10, ou seja, mantivemos fixas as condições iniciais para o segundo neurônio e variamos estas condições iniciais. Estes valores não foram mantidos mais fixos, mas foram variados, como vocês podem observar aqui, para escalas de tempo diferentes. Na letra A, usamos um tempo transiente, ou descartamos um tempo transiente de 10 na 3 e integramos o sistema até 10 na 5, enquanto que na letra B, aliás, ao contrário, na letra A nós descartamos 10 na 3 como transiente, na letra B 10 na 5, e integramos o sistema por 10 na 4 tempos na letra A e por 10 na 6 tempos na letra B, respectivamente. E aqui representamos nesta barra de cores o valor do maior expoente de Lyapunov na escala logarítmica, justamente para que as pequenas nuances associadas ao valor desse expoente de Lyapunov sejam realçadas. E observamos claramente o quê? Que quando trabalhamos com tempo muito curto, a cor amarela acaba se sobressaindo na letra A. Vejam que aqui o amarelo está bem definido. O amarelo quer dizer o quê? Valores grandes de expoente de Lyapunov. Aumentando o valor do tempo de integração, o que acontece aqui? Vejam que o rumo do amarelo para o laranja, quer dizer, e para o vermelho, quer dizer que o valor do expoente de Lyapunov tende a cair, ou seja, que essas condições iniciais, elas me levam para o atrator periódico com o passar do tempo, certo? Então, essa é a ideia fundamental que destacamos aqui. Claro que existem também condições iniciais que convergem rapidamente para o atrator periódico, como observamos nessas regiões que são indicadas por estas flechas, mas existem regiões também que levam, regiões na bacia de atração, que induzem a existência de transientes muito longos. E esse é um ponto-chave, um ponto importante que temos que destacar aqui. Então, as duas primeiras perguntas foram respondidas, né? Por que considerar o caos transiente sistemas reais? Essencialmente porque ele é importante e ele também carrega consigo uma série de informações. Segundo, como distinguir o caos assintótico do transiente? Nós também mostramos 4 ferramentas fundamentais. Então, nós podemos considerar e, então, distinguir caos assintótico de caos transiente e, consequentemente, utilizar essa distinção a nosso favor para entender a dinâmica do sistema e como isso está associado agora à exploração da multistabilidade em espaços de parâmetros. Só avaliando o tempo, deixa eu ver, eu já passei um pouquinho do tempo, eu vou acelerar um pouco, tá, Célia, para a gente poder fechar daí essa discussão, ok? Célia, me ouvindo? Tudo certo? Tudo certo, professor. Beleza. Peço um pouquinho de paciência a todos para que eu possa fechar daí essa discussão, tá, pessoal? Desculpem o adiantado da hora, mas eu me empolguei aqui nos detalhes. Quando falamos aqui, pessoal, de multistabilidade, a forma fundamental de definir multistabilidade é o seguinte: quando ocorrem vários estados de equilíbrio, entendam, estados assintóticos, que podem ser caóticos ou regulares, e regulares podem ser quase periódicos ou periódicos, dependendo do sistema,
E esses estados, eles coexistem para o mesmo conjunto de parâmetros, porém com condições iniciais diferentes. Recentemente, nós, em colaboração com os alunos aqui da Universidade Federal do Paraná, o Bruno Boareto, o Roberto Budzinski e o Kalel Rossi, e com o professor Tiago, o professor Tiago do Prado, a professora Ulrike Feudel e o professor Sérgio Roberto Lopes, onde a professora Ulrike Feudel é professora que trabalha na Alemanha. Nós mostramos qual é o papel da bistabilidade, né? Bistabilidade porque existem dois atratores apenas, como sendo o estado de equilíbrio final de um dado sistema, ok? Nos processos de sincronização de neurônios idênticos. E esse é um artigo muito interessante, que eu acredito que vai ter uma repercussão muito grande pelo fato que a gente mostra exatamente a importância e a necessidade de se conhecer a existência de multistabilidade na iteração de neurônios, especialmente quando se trabalhar com redes com milhares de neurônios acoplados. Esse trabalho está submetido à PRE e já fizemos uma primeira revisão, provavelmente em breve receberemos o parecer definitivo, que espero que seja positivo, evidentemente. Os neurônios que nós estudamos são neurônios segundo o modelo de Hodgkin-Huxley, que é o modelo mais fidedigno ao funcionamento de um neurônio. O problema desse modelo é trabalhar com ele porque ele é extremamente complicado. Ele tem, no mínimo, 27 parâmetros e 5 equações diferenciais que, acopladas, geram uma quantidade enorme. Por exemplo, estudamos 2.000 neurônios em um trabalho anterior, então nós integramos 10.000 equações diferenciais para estudar, basicamente, os processos de sincronização nesse neurônio. Aqui, basicamente, descrevendo muito rapidamente, o V significa a diferença de potencial do neurônio, o C é a capacitância do neurônio, todos os Is que aparecem aqui são correntes, a corrente de depolarização, corrente de repolarização, corrente de subthreshold de depolarização, corrente de subthreshold de repolarização, e corrente de fuga e corrente externa, que pode ser entendido como sendo, basicamente, um forçamento externo. O A são as funções de ativação para que o neurônio dispare. Estes índices D, R e SD significam depolarização, repolarização e subthreshold de depolarização, e esse A de SR é a função de ativação do subthreshold de repolarização. Enfim, são termos técnicos que depois eu posso explicar se alguém tiver algum tipo de dúvida, tá? Então, essas quantidades, elas são, então, todas relacionadas à variável fundamental, que é a diferença de potencial, e o sistema de equações diferenciais, basicamente, é composto por estas equações. Uma equação aqui do dv/dt e as 4 equações aqui das funções de ativação, sendo que as correntes são definidas desta forma, lembrando do significado dos índices, e ainda levando em consideração a dependência da temperatura e das escalas de tempo características. É um modelo extremamente complicado de se tratar, por causa justamente dos 27 parâmetros e mais toda essa quantidade de correntes e tal, mas, por outro lado, é interessante porque é o que melhor descreve o funcionamento de um neurônio, ou pelo menos é um dos melhores modelos. O acoplamento que nós usamos é o modelo de acoplamento de campo médio, tá, de campo médio, e o que nós mostramos basicamente aqui é o seguinte: se nós olharmos para séries temporais, temos aqui a série temporal da função da variável V, dada em milivolts contra o tempo, e da variável de ativação A de SR. Através justamente da análise entre os intervalos de estouros. Os estouros são basicamente esses estouros que acontecem, acontecem de forma periódica ou caótica, dependendo basicamente do conjunto de parâmetros. Nós podemos construir um diagrama de bifurcações, onde nós mostramos aqui o que a gente chama de IBI, que é o Interburst Interval, dado em milissegundos, contra um dos parâmetros do sistema, que é a função GD, que me dá basicamente aqui, deixa eu só ver o significado de GD, é a condutância máxima de depolarização do neurônio, dado em milisiemens por centímetro ao quadrado. O que nós encontramos aqui, testando duas condições iniciais, é a existência de multistabilidade, como se observa nessa janela. Temos aqui
um comportamento periódico, e temos aqui um outro comportamento periódico, mas com um comportamento caótico aqui dentro, que quando amplificada essa parte, me dá essa estrutura de dobramento de período. Eu tenho aqui um período 1 que bifurca para um período 2, para um período 4, até chegar no caos. Isso é obtido através de uma condição inicial, por isso que a gente chama aqui de estado 2 para o estado ciano, e de estado 1 para o estado magenta, propriamente dito. Se olharmos para as projeções V contra A, nós podemos observar os dois atratores aqui, o atrator ciano e o atrator magenta, sendo que o atrator ciano é caótico, enquanto que o atrator magenta aqui ele é periódico, e aqui ambos são periódicos, basicamente, quando alteramos um valor de GD propriamente dito. Aqui são dois valores de GD na letra A e na letra B, para mostrarmos a diferença que existe entre eles, e aqui temos a projeção da bacia de atração, mostrando basicamente o regime magenta e o regime ciano, que estão aqui alternados, mostrando a complexidade da bacia de atração desse sistema. O que nós observamos é o seguinte, que quando o sistema, ou tivermos uma rede de neurônios, compostos basicamente aqui por 50 neurônios, né, em um estado, e outros 50 em outro estado, ou seja, 100 neurônios no total, quando ambos estiverem no regime periódico de mesmo período, obtemos aqui a sincronização, sendo que RT é um parâmetro, chamado parâmetro de Kuramoto, que me diz quando ocorre sincronização. Para parâmetro de Kuramoto igual a 1, a rede está sincronizada, ou seja, ela oscila na mesma frequência. Para R de T igual a 0, significa que os neurônios oscilam com frequências independentes e a rede está completamente desincronizada. Lembrando que a sincronização ela é extremamente importante porque ela pode ser utilizada para explicar, por exemplo, os eventos de ataques epiléticos e eventos do tipo desencadeamento da doença de Parkinson, por exemplo. A falta de sincronização numa rede neural, nos neurônios do cérebro, ou o excesso de sincronização pode ocasionar justamente problemas de funcionamento do cérebro humano. Por isso que é tão importante a gente estudar esse tipo de comportamento. Se tivermos, por exemplo, aqui na letra B, 50 neurônios no estado periódico e 50 no estado caótico, observem que interessante, existe uma transição não suave para o processo completamente sincronizado. Na realidade, existem aqui estados que são chamados de quimeras transientes, que é um comportamento complexo que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas isso poderia até ser tema de um próximo seminário, certamente. E quando ambas as famílias de neurônios estiverem em regimes periódicos, só que com períodos diferentes, atratores de períodos diferentes, aí, consequentemente, a transição para o regime sincronizado fica comprometida, sendo que os parâmetros epsilon aqui indicam, isso é uma falha minha, devia ter comentado, né, o grau de acoplamento da rede, né, quanto maior for o valor de epsilon, mais acoplada está a rede, ou seja, maior é a intensidade de acoplamento. Quando a intensidade é grande o suficiente, com dois estados periódicos, aí, consequentemente, haverá um estado sincronizado. Nos outros casos, vejam que interessante, com fraco acoplamento, o parâmetro de Kuramoto, ele oscila entre o máximo e o mínimo, no movimento completamente regular, porém, sem atingir o estado de sincronização propriamente dito. Voltando para o nosso sistema, o que nós observamos? Observamos que quando acoplamos, então, os dois neurônios de Fitzhugh e Nagumo, podemos observar, podemos detectar multistabilidade no espaço de parâmetros, e nós fazemos isso como? Quebrando a simetria no acoplamento. Quebrar a simetria no acoplamento significa fazer delta diferente de zero. Como nós fazemos isso? Pegamos lá o caso em que gama 1,2 é igual a gama 2,1, que é igual a gama, ampliamos essa região do espaço de parâmetros aqui, exatamente como vocês podem observar para delta igual a zero, e depois fizemos delta 2 vezes 10 a menos 3, e observamos aqui o quê? Esse tipo de comportamento, estruturas que parece que estão saindo uma de cima da outra, havia uma espécie de sobreposição, e outras estruturas que são, se vocês compararem aqui, suprimidas. Essas estruturas são estruturas de regularidade que apresentam o expoente de Lyapunov nulo, significa que são estruturas de dinâmica regular imersas em uma região de caos, em um domínio caótico propriamente dito.
Além disso, quando nós passamos de delta igual a 2 vezes 10 a menos 3 para delta 5 vezes 10 a menos 3, observem que o espaço de parâmetros inteiro se desloca da direita para a esquerda. Isso fica bem visível olhando para essa área escura, essa área de região periódica. Ela aumenta justamente por quê? Porque o plano de parâmetros como um todo, ele acaba se deslocando. Então, existem estruturas imersas no domínio caótico que acabam se deslocando à parte. Uma parece que estava em cima da outra e elas se deslocam. Segundo, outras estruturas, elas são suprimidas. E terceiro, o espaço de parâmetros como um todo, ele se desloca. Se eu, por exemplo, fizer delta negativo, eu consigo deslocar o espaço de parâmetros da esquerda para a direita. Então, aqui já existe uma espécie de controle que nós podemos aplicar e, consequentemente, trabalhar com valores específicos de gama, simplesmente mexendo com o delta, ou alterando o valor do delta. Aumentando o valor do delta, ou diminuindo o valor do delta em relação a delta igual a zero, eu consigo mover o espaço de parâmetros da forma como eu queira e consigo detectar quais destas estruturas estão associadas a comportamentos multiestáveis. Como nós fazemos isso? Contando o número de atratores que existe no espaço de fases dos dois neurônios acoplados. Para isso, fizemos aqui uma espécie uma espécie de rastreamento do número de atratores. Como? Escolhemos 16 condições iniciais dentro desse intervalo e variamos o par de parâmetros A contra gama numa malha de 1000 por 1000, sendo que as cores aqui, segundo essa tabela, representam o seguinte: a cor cinza representa a coexistência de atratores caóticos e periódicos, a cor laranja, atratores de período 1, a cor azul, atratores de período 2, aliás, perdão, eu me equivoquei. O cinza significa a coexistência de atratores periódicos de um periódico e um caótico. A cor laranja, a existência de um atrator, ok? Para aquele conjunto específico de parâmetros, como é o caso que nós observamos aqui ou aqui. O azul, 2 atratores. E o verde, 3 atratores. Então, vocês podem observar que aqui temos uma estrutura que nos interessa, essa estrutura verde, que apresenta 3 atratores. Os atratores são apresentados aqui na cor preta, na cor azul e na cor vermelha. São 3 atratores periódicos. Quando nós ligamos aqui a quebra de assimetria no acoplamento, nós observamos aqui o seguinte, que essa estrutura verde dá origem a 2 estruturas azuis. Ou seja, as estruturas do espaço de parâmetros, estruturas de regularidade de movimento periódico, que estão relacionadas a 3 atratores no espaço de fases, quando se quebra uma simetria intrínseca do sistema, faz com que surja uma nova estrutura periódica, e essa estrutura periódica tenha 2 atratores associados a cada uma delas. É isso que nós observamos fundamentalmente. Por que que isso acontece? Essa é uma pergunta ainda que nós não temos resposta, e provavelmente essa resposta está associada a alguma análise matemática da quebra de simetria fundamental desse sistema. Ok? Aqui na letra D, nós mostramos como ocorre a separação desses atratores, porque eu falei, né, no slide anterior, que conforme nós aumentamos o valor do delta, né, como se pode observar aqui de delta igual a 0 até delta 2 vezes 10 a menos 4, os atratores eles vão se separando no espaço de fases e as estruturas periódicas se separam no espaço de parâmetros. Essa separação, ela segue esta função, que pode ser vista até como uma função linear na parte inicial, mas depois ela acaba escapando, né? Ela tem uma curvatura aqui um pouco diferente, e nós não conseguimos encontrar exatamente uma lei que rege justamente essa curvatura. E aqui nós mostramos basicamente as funções temporais da variável x1 contra o tempo, e observamos aqui a existência de Mixed Mode Oscillations, basicamente aqui associado ao atrator na cor azul, porque basicamente ele apresenta uma amplitude pequena de oscilação e uma amplitude grande. Exatamente, veja que aqui eu tenho um pico pequeno e um pico grande. Entre 2 picos maiores existe um pico menor. E aí aqui eu tenho um pico maior e depois um pico menor novamente. Isso é característico do comportamento que nós conhecemos como MMOs na literatura. Tá? Então essa é a ideia fundamental.
Aqui, devido ao adiantado da hora, eu vou omitir a discussão desse slide, tá? E conseguimos aqui descrever basicamente, então, ou propor uma resposta de como explorar a multistabilidade em espaços de parâmetros de equações diferenciais. Isso se dá basicamente através da quebra de uma simetria fundamental do sistema. Então, temos que quebrar algum tipo de simetria, que pode ser no forçamento externo, pode ser no acoplamento, depende essencialmente do sistema. Ainda não existe uma fórmula fechada que vale para qualquer sistema sobre esse assunto, e esse assunto ainda é um tópico aberto e, consequentemente, no futuro, pretendemos responder a essa pergunta, né, de como propor, ou o que nós podemos fazer para propor uma receita que nos diga qual é a simetria intrínseca do sistema que eu deva quebrar, para justamente descobrir qual é a estrutura do espaço de parâmetros que tem algum tipo de multistabilidade relacionada ao espaço de fases. Então, essa é a ideia básica e fundamental. As principais conclusões aqui, então, que os dois neurônios Fitts-Hugh-Nagumo interagindo eletricamente, eles podem apresentar caos transiente, caos assintótico, periodicidade e multistabilidade. A coexistência de células caóticas e atratores periódicos implica na existência de caos transiente. Consequentemente, se estivermos interessados em regime assintótico, longas simulações numéricas são necessárias. Ou então, a aplicação de algum tipo de técnica de controle para eliminar o caos transiente ou estender o caos transiente até tempos extremamente longos, depende do interesse de cada aplicação. As simetrias no acoplamento propiciam a detecção, a duplicação, a movimentação e a supressão de diferentes atratores periódicos do espaço de fases. Tá? Então, essa é a ideia que nós obtivemos. Os resultados apresentados aqui, eles abrem novas perspectivas para a realização de experimentos em laboratório. Essas perspectivas, evidentemente, estão associadas a controle, né, e a escolha adequada de parâmetros dependendo da aplicação. Bom, existe atualmente um trabalho submetido, só vou falar rapidamente, onde nós estudamos aqui propriedades de transporte em sistemas de catracas, que são induzidas pelo acoplamento de milhares de partículas. Essencialmente, aqui usamos 1.024 partículas acopladas, onde estudamos as propriedades de transporte, e essas propriedades de transporte são essencialmente transientes. E isso, esse transporte transiente nesse tipo de sistema leva ao que a gente chama de comportamento coletivo, dessa quantidade enorme de partículas. Esse trabalho está submetido, em breve devemos ter algum tipo de parecer. Se alguém tiver interesse, depois eu posso falar sobre ele. Ele foi desenvolvido em colaboração com o Túlio Meneghelli, que foi meu aluno de mestrado recentemente e é meu atual co-orientando na Federal do Paraná, e com o Rafael, que eu já apresentei, e com o professor Marcos Baines, que é meu colaborador, foi meu orientador de mestrado e doutorado, e venho trabalhando com ele há quase 20 anos. Certo? Agradeço especialmente ao CNPq pela bolsa de pesquisador, certo? Que possuo atualmente, também pela bolsa de iniciação científica da Luana, né, que também foi financiado, o trabalho dela foi financiado também pelo CNPq, pela FAPESC, que vem ajudando a gente aqui, o grupo de dinâmica não linear, basicamente na montagem do laboratório computacional, manutenção e assim por diante. E agradeço também a Célia por toda a assistência, tá? Extremamente rápida a Célia me responder quando tive algumas dúvidas em relação à apresentação, né? E em especial ao Denis, que se ausentou, mas enfim, fica aqui meu agradecimento de coração por toda a colaboração que ele tem mantido com o grupo de dinâmica não linear, que vem ajudando a gente bastante aqui em Joinville, e, claro, por essas oportunidades que ele tem dado a mim de expor o meu trabalho. E uma foto aqui aérea para todos conhecerem um pouco, pelo menos, do Centro de Ciências Tecnológicas de Joinville, né? Essa é a nossa universidade aqui em Joinville, onde temos aqui as instalações da universidade, né? Infelizmente, atualmente estamos no regime não presencial, mas eu acredito que em breve, né, chegarão as vacinas aí para todos, né, para todos os alunos, e, consequentemente, poderemos retornar com segurança e desfrutar do ambiente acadêmico, que é extremamente importante para a formação dos alunos, e também para o engrandecimento da carreira de todos os professores. Aí embaixo eu deixo a minha página disponível. Se alguém tiver interesse em algum dos meus trabalhos ou discutir alguma coisa, eu estou à disposição. Agradeço a atenção de todos.